vocês, eu sou o professor Ganso e infelizmente devido à pandemia do coronavírus nós não estamos tendo os nossos encontros presenciais, mas nem por isso nós vamos deixar de preparar você para entrar na universidade. Eu vou trabalhar com você à frente de Física B e hoje vamos falar sobre temperatura e escalas termométricas. Antes de falar ou definir temperatura, eu gosto de utilizar o conceito, ou falar do conceito de sensação térmica, que é algo intuitivo e primitivo nas nossas vidas. Desde criança, nós temos a capacidade de determinar se um corpo está quente ou frio apenas ao tocá-lo. A gente utiliza o tato para ter a ideia de sensação térmica. Mas eu quero trazer para você que quando eu falo cientificamente, a ideia de sensação térmica ela não é confiável. Por quê? Porque ela pode ser enganosa. E eu trago um exemplo para que você consiga observar como ela pode ser enganosa. Eu tenho 3 potes, um com água fria, um com água morna e com água quente. E você primeiramente colocaria uma mão na água fria e outra na água quente. E deixaria ali por um determinado tempo. Depois você colocaria ambas as mãos na água morna. E a pergunta que eu faço, será que as duas mãos teriam a mesma sensação térmica? E a resposta é não. Cada mão teria uma sensação térmica distinta uma da outra. Isso por quê? Porque antes elas estavam em ambientes diferentes, com temperaturas diferentes. E embora agora as duas estejam na água morna, elas terão sensação térmica diferentes. É por isso que quando eu falo cientificamente, a ideia de sensação térmica não é confiável. Tá beleza? Mas você pode utilizar no dia a dia, no seu cotidiano. E tem muita gente que utiliza isso. Na falta de um termômetro em casa, para você saber se está com febre ou não, você utiliza o tato e verifica se o seu corpo está bem quente ou não. É um conceito que se utiliza diariamente por aí. E o que é a temperatura? Bem, é bem simples. Todos os corpos são constituídos de moléculas. E essas moléculas estão vibrando constantemente. A temperatura é a medida do grau de agitação dessas moléculas. E a temperatura funciona assim. Quanto maior a vibração, quanto mais intensa a vibração dessas moléculas, maior será a temperatura. Aqui eu tenho 2 corpos para a gente observar como funciona. Um corpo com menor temperatura e um corpo com maior temperatura. Observa que a vibração das moléculas nesse corpo com maior temperatura é mais intensa. Isso indica para mim que a temperatura aqui é mais elevada. Diferente do corpo de menor temperatura. Observe que aqui a vibração já não é tão intensa quanto no outro corpo. Isso indica que aqui a temperatura é menor. Tá bom? Então, quando eu falo de temperatura, é a medida do grau de agitação das moléculas que constituem o corpo. Meu querido, tome muito cuidado e não confunda temperatura com calor. São grandezas diferentes, mas tem muita gente que confunde. A temperatura é uma propriedade do corpo devido à vibração dessas moléculas. O calor não. Então o que é o calor? O calor ele é uma energia térmica que está em movimento devido à diferença de temperatura entre 2 corpos ou mais. Pode ter mais? Pode. Mas minimamente tem que ter 2 corpos com diferentes temperaturas para que exista calor. É como o exemplo que eu tenho aqui. Eu tenho um corpo com uma temperatura T1 e outro com a temperatura T2. Aqui eu informo que a temperatura 1 é maior que a temperatura 2. Se é maior que o outro, existe diferença de temperatura entre os corpos. E quando existe diferença de temperatura, vai existir essa grandeza chamada calor, que seria a energia térmica em movimento, em trânsito, devido à diferença de temperatura que existe entre os corpos. E esse calor, presta atenção, ele flui naturalmente sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E isso vai acontecer até o momento em que os corpos ficam com a mesma temperatura. É quando eles atingem o que a gente chama de equilíbrio térmico. Quando os corpos atingem o equilíbrio térmico, cessa a troca de calor.
Se já não existe mais diferença de temperatura, não é possível mais existir calor. Beleza? Então, temperatura é uma propriedade do corpo devido à vibração das moléculas. O calor é uma energia térmica que se movimenta devido à diferença de temperatura entre dois corpos ou mais. Beleza? Que fique bem clara essa distinção de calor e temperatura para que você não confunda mais. Beleza? Então vamos adiante. Agora a gente entra na ideia de escalas termométricas. O que é uma escala? Bem, se você pegar um termômetro para medir temperatura, esse termômetro estará graduado em uma determinada escala. No Brasil, a gente utiliza a escala Celsius. Bom, para que eu construa uma escala, eu tenho que determinar dois pontos importantes, que a gente chama de pontos fixos fundamentais, que normalmente se utiliza o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. Aqui, a gente conhece basicamente a gente vai trabalhar basicamente as três escalas que são mais utilizadas, que são as escalas Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, tá bom? Essas são as três escalas que nós vamos trabalhar. Bom, a escala Celsius é uma escala utilizada no Brasil. Ela tem como ponto de fusão o 0 graus Celsius e o ponto de ebulição da água a 100 graus Celsius. A Fahrenheit tem como ponto de fusão o 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição 112 Fahrenheit. E tem a escala Kelvin, que é a escala absoluta. Aqui a gente não usa a denominação de grau, a gente só usa Kelvin. Então o ponto de fusão na escala Kelvin é 273 Kelvin e o ponto de ebulição é 373 Kelvin. Bom, das três escalas, a única escala que não é dividida em 100 partes iguais é a escala Fahrenheit. A escala Fahrenheit tem 180 divisões entre 32 a 212, ela é dividida em 180 divisões. Já a escala Celsius e a escala Kelvin, ela é dividida em 100 partes iguais. É muito importante a gente lembrar que existe um valor de temperatura chamado de zero absoluto, que seria o zero correspondente na escala Kelvin, o 0 Kelvin. Nesse valor de temperatura, seria quando as moléculas do corpo estão vibrando tão fracamente, tão sem intensidade, com a intensidade tão baixa, que já não se conseguiria medir o valor de temperatura. Esse valor ele é inatingível, realmente a gente não consegue atingir esse valor de temperatura, tá bom? Então, essas são as três escalas que a gente vai trabalhar. O que é importante aqui é a gente trabalhar as relações que existem entre as escalas, tá bom? Que são as seguintes. Eu tenho três escalas, aqui estão os pontos de fusão e ebulição para cada uma dessas escalas. E para que eu encontre a relação entre as escalas, eu sempre faço o seguinte: eu marco o ponto de fusão e ebulição e marco um ponto de temperatura que corresponderia nos três casos, nas três escalas. E eu sempre faço esse valor. O valor, tipo que eu marco de TC, TF, TK, esse valor menos o de baixo está para o de cima menos o de baixo. O de TF menos 32 está para 212 menos 32. Assim como o TK menos 273 está para 373 menos 273. E aqui a gente faz umas contas matemáticas para encontrar essas relações, mas elas não são tão importantes para mim aqui. Quando eu tenho essas três escalas, eu tenho a relação já pronta. Se eu tenho um valor em escala Celsius e quero encontrar na Fahrenheit, eu uso aqui, TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. E aí eu utilizo essa relação para encontrar um valor de temperatura na outra escala. Beleza? E aqui a gente vai utilizar essas escalas ou essas relações entre escalas para encontrar o valor determinado na escala que eu estou querendo encontrar. Bem, para a variação de temperatura, acontece o seguinte. Como eu disse, a escala Celsius tem 100 divisões,
a escala Fahrenheit 180 divisões e a escala Kelvin 100 divisões. Quando eu falo de variação de temperatura e eu quero saber quanto variou numa para outra, por exemplo, se eu tiver uma variação de 100 graus Celsius na escala Celsius, quanto vai variar na escala Fahrenheit? Aí eu tenho que utilizar essas relações aqui. Por quê? Eu pego a variação, na escala Celsius, se eu vou de 0 a 100, é uma variação de 100 unidades. Aí eu pego ΔT sobre 100. Se eu estou na escala Fahrenheit, são 180 partes. Então, é ΔT na Fahrenheit sobre 180 divisões. Na escala Kelvin, a mesma coisa. ΔT de Kelvin sobre as 100 divisões que existem na escala Kelvin. E aí eu faço uma simplificação aqui, simplifico por 20, né, e observo que fica 595 embaixo. Beleza? A ideia de variação de temperatura, a ideia de relação entre escalas, basicamente o que você precisa saber é matemática. Tranquilo? Então vamos lá resolver alguns exercícios. Aliás, a gente vai resolver apenas 2. Tá bom? Beleza. O primeiro exercício é o exercício número 4 da apostila de vocês, que diz assim: analise as seguintes afirmações sobre o conceito de termologia. Observe que é uma questão da UFPR, que é o sonho de vocês. A questão diz assim, aliás, as afirmativas dizem assim. A primeira afirmativa diz: o calor é uma forma de energia. Será que essa resposta está correta? Sim, essa afirmativa está correta. Como a gente viu, o calor é uma energia térmica em trânsito, em movimento devido à diferença de temperatura. Mas mesmo sendo em movimento, em trânsito, ela ainda é uma energia. Então, essa afirmativa está correta. O calor sim é uma forma de energia. Segunda afirmativa: o calor é o mesmo que a temperatura. Ei, não é. Eu falei para você, calor e temperatura são grandezas muito confundidas, mas não são iguais, elas são diferentes. Calor é a energia térmica em trânsito, devido à diferença de temperatura, e a temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Essa afirmativa está errada. Terceira afirmativa: a grandeza que permite informar se os dois corpos estão em equilíbrio térmico é a temperatura? Perfeito! Para eu saber se os corpos estão em equilíbrio térmico, é necessário que esses corpos estejam à mesma temperatura. Então, essa afirmativa está correta. Afirmativas corretas 1 e 3, resposta correta, alternativa letra E. Tranquilão? Vamos para os próximos. Sexta questão da apostila de vocês, que diz assim: o gráfico representa a relação entre temperatura medida em uma escala de temperatura hipotética W e a temperatura medida na escala Celsius sobre pressão normal. A temperatura de fusão do gelo e de ebulição da água são, em graus W, respectivamente, iguais a... Para você resolver, você tem que olhar para o gráfico que ele deu. Aqui está um pouco pequeno, mas na apostila de vocês está num tamanho maior. O que você precisa entender? Quando na escala W há uma marcação de menos 40 graus W, na escala Celsius é 0 grau. E quando há uma marcação de 20 graus na escala W, na escala Celsius é 40 graus. E a gente pode criar uma relação semelhante à que eu mostrei entre as relações entre escalas. Está aqui a escala Celsius e a escala W. Quando é 0 graus Celsius é menos 40 W, e quando é 40 graus Celsius é 20 graus na W. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa marcação aqui, que seria correspondente de temperatura, e vou fazer, TC menos 0 está para 40 menos 0. Assim como TW menos 40 está para 20 menos 40. E ficaria assim, TC menos 0, TC menos 0 e 40 menos 0. Assim como o TW menos o menos 40 está para o 20 menos o menos 40. Bom, vou fazer o jogo de sinal aqui, vou fazer, TC menos 0
TC menos 0, TC, 40 menos 0, 40. Jogo de sinal, menos com menos dá mais, então fica TW mais 40. 20 menos com menos a mais, ficaria 20 mais 40, isso dá 60. Eu simplifico aqui embaixo, 40 e 60 por 20, e aí eu encontro a relação termométrica entre essas duas escalas, que é a escala Celsius e essa escala W, como sendo TC sobre 2 é igual a TW mais 40 dividido por 3. Tranquilo? E aí, ó, ele quer saber o valor de temperatura na escala W para ponto de fusão. O ponto de fusão na escala Celsius é 0 grau. Então eu substituo no TC 0 grau. Fica assim, ó. 0 sobre 2 é igual a TW mais 40 sobre 3. Ó, 0 sobre 2 dividido por 2 é 0. Pega o 3 que está aqui e passa multiplicando. Está dividindo, passa multiplicando. 3 vezes 0 é 0. Tá bom? Então fica assim, ó. 0 é igual a TW mais 40. Pega o mais 40 que está positivo, passa para o outro lado negativo. Então observo que a temperatura de fusão na escala W é menos 40W. Beleza? Mas é só isso que ele quer? Não, ele quer também a temperatura do ponto de ebulição. Na escala Celsius, isso é 100. Então eu vou pegar o 100 e substituir no TC na minha equação. Fica assim, ó, 100 sobre 2 é igual a TW mais 40 sobre 3. Preste atenção aqui, ó. 100 dividido por 2 é 50. Vai ficar 50 aqui. Pega o 3 que está dividindo e passa para o outro lado multiplicando. 3 vezes 50. 3 vezes 50 é 150. Então fica 150 é igual a TW mais 40. Pega o mais 40 que está positivo, passa para o outro lado negativo. Então fica 150 menos 40 é igual a TW. Isso implica que o TW para o ponto de ebulição é 110 graus de W. Então, ó, respectivamente é menos 40 e 110. Isso dá como resposta a letra B. Tranquilo, meus queridos? Era isso que a gente tinha para falar hoje. Espero que eu tenha ajudado. Em breve vocês terão aulas de exercícios com outro professor que ajudará você, tá bom? Um forte abraço e até a próxima.